Pois é, mas assim como tem o pessoal do bem na internet, tem também a turma do mal. Nós falamos lá no começo do programa sobre educação digital. Agora é hora de falar também sobre segurança digital. E quem está aqui no estúdio com a gente é o advogado especialista em direito digital, Leonardo Pacheco. Tudo bom, Leonardo? Tudo bom, obrigado pelo A convite, né? gente que agradece. Bom, a gente estava falando do cuidado com as crianças, principalmente, para as mães ficarem bastante atentas, né, para não acessar conteúdos aí que não sejam propícios a elas. Mas a gente sabe que o adolescente às vezes é complicado, né? E você trabalha com bastante pais de adolescentes que fizeram alguma coisa que não deu certo. Exato. Hoje, a maior preocupação que a gente tem não é mais proteger o adolescente e a criança de crimes cometidos na internet, né? É óbvio, nós temos essa preocupação, mas essa já não é mais importante. O que mais nos assusta é que os adolescentes eles estão sendo os criminosos na internet. E a cada dia que passa, isso vai aumentando, eles vão cometendo mais crimes, vão cometendo mais ilícitos, mais coisas, comportamentos equivocados que geram consequências as mais graves possíveis, né? Antigamente o pai, né, a gente falava que um bom pai perguntava, né, para o filho, meu filho, o que você fez na escola hoje, né? Nós temos que chegar no tempo agora, nós temos que mudar o nosso comportamento e perguntar para o filho também, meu filho, o que você está fazendo na internet, com quem que você está conversando, o que você está publicando, né? Isso é muito importante para o acompanhamento mesmo, para o desenvolvimento saudável do adolescente, da criança, é um ponto que os pais têm que estar muito atentos. O que a gente poderia dizer hoje? Quais são os principais crimes? O que a garotada está aprontando que está dando trabalho para os pais? Hoje em dia nós temos assim, um comportamento que os adolescentes eles repetem de forma uníssona, né, que a zoeira não tem limite, né? Eles acreditam que uma brincadeira na internet, que algo na internet não vai ter consequências, e pelo contrário, isso tem. Nós temos vários exemplos de adolescentes que resolvem propagar boatos, expor a intimidade de alguém, agredir alguém. Tivemos um caso recentemente de uma atriz que ela começou a receber na casa dela vários pacotes com coisas ofensivas, com fezes, com um pacote imagine só, com verme, né, um pote cheio de verme, porque um grupo na internet achou que vamos fazer uma zoeira, vamos fazer uma brincadeira com essa pessoa e vamos mandar para casa dela essas coisas. Isso não é nada, não há nada de engraçado nisso daí, pelo contrário, há alguma coisa de criminoso nisso, né? E a mensagem que eu tento transmitir para os pais a gente faz um pouco um paralelo com o que se chama de vida real e vida virtual, né, que não há diferença nenhuma, mas a gente acaba utilizando isso para fins didáticos. Se a pessoa está no meio, se um adolescente pega o carro do pai sem autorização, se ele destrói o muro do vizinho, quem que vai ser obrigado a reparar o muro? Obviamente vai ser o pai. A mesma forma ocorre quando a criança comete alguma coisa, o adolescente causa um dano para alguém pela internet, não vai ter diferença alguma. Se ele ofende alguém, se ele agride, se ele causa um dano para uma pessoa, obviamente os pais eles têm o dever de vigilância, eles têm o dever de vigiar o que a pessoa fez e reparar caso seja comprovada a responsabilidade deles. A gente teve um caso aí no interior de São Paulo de uma menina que fez um vídeo ofensivo à polícia militar. E ela acabou sendo levada para a delegacia, ou seja, não pode sair xingando qualquer pessoa porque Exatamente. está usando o teu Facebook ou o teu WhatsApp. Hoje nós não temos, lamentavelmente a gente não tem um pouco aqui na sociedade brasileira como um todo, nós não temos o DNA da divergência, né? A pessoa, as pessoas não conseguem entender que você pode divergir do outro sem agredir, sem cuspir, sem bater, sem xingar. É só uma divergência, não é isso. As pessoas acham que uma pessoa, por divergir de outra, se tornou automaticamente um inimigo. Isso é até amplificado na internet pela sensação que a pessoa tem de uma segurança, né? Eu estou atrás de um terminal, estou atrás de uma tela, de um computador, ninguém vai chegar aqui, ninguém vai bater em mim.
mas os danos ocorrem da mesma forma. Uma agressão, seja ela pessoal, seja ela praticada pela internet, gera consequências reais nas pessoas. Agora, Leonardo, essa coisa de repassar um vídeo que recebe, por exemplo, no caso aí dos adolescentes que às vezes acabam divulgando fotos íntimas ou até vídeos da intimidade do outro, ou, por exemplo, no caso da garota que foi estuprada, que virou... Sim, esses vídeos, quando você repassa um vídeo, quando você repassa um conteúdo, você está tendo, sim, a responsabilidade pelo conteúdo. Você está, de certa forma, até mesmo endossando aquele conteúdo, você está contribuindo para que uma publicação criminosa, para uma publicação que gera dano para alguém, amplifique a sua audiência, né? Então, há uma responsabilidade muito grande sobre isso. A gente trocou o microfone aqui para que você possa ouvir melhor em casa. Se a gente for pensar que antigamente não tinha tanta investigação, ou não se chegaria, a pessoa se sentiria confortável porque achava que não ia chegar até ela. Hoje já está bem diferente, né? Está bem diferente. Eu trabalho bastante, eu faço um trabalho voluntário com crianças e adolescentes. Eu vou às escolas para dar palestras justamente sobre o uso seguro na internet, né? Já tem uns 3 anos que eu faço isso e já tive a felicidade de falar para mais de 7 mil crianças e adolescentes. É muito interessante você ver o comportamento de cada uma delas, porque quando a gente fala de crianças, as crianças eles compreendem a gravidade dos atos, eles compreendem que algo publicado na internet ela pode ser responsabilizada por aquilo. Já o adolescente, ele acha que não vai dar nada, que bobagem, você está achando. E às vezes eles acabam aprendendo pelo modo mais difícil, né? Por que isso daí? Porque os adolescentes, eles foram criados, eles tiveram a cognição dele lá instaurada, né, desenvolvida, em períodos que era comum a impunidade. Era comum você ter uma pessoa que praticou um ilícito na internet, que expôs a intimidade de alguém, não aconteceu nada com ela. Mesmo porque era um tema novo, porque era um tema que não tinha, os tribunais aqui já tinham um pouco de dificuldade para entender, para interpretar. Já com as crianças, não. Hoje, elas já estão convivendo, desde o início, vendo exemplos de pessoas que foram punidas, pessoas que tiveram que pagar uma indenização. Eu falo, quando eu faço essas palestras para os pais, principalmente, eu falo, gente, se um filho de vocês agredir alguém na internet, vocês vão ter que pagar. E não paga dinheiro de moeda da fazendinha, não. Né? Não tem nada de banco imobiliário. Não tem nada de banco imobiliário, é dinheiro de verdade. Né? É dinheiro de verdade que paga. Então, assim, ainda tem um pouco de uma cultura, né? Um senso comum, achar que não vai acontecer nada, mas isso aos poucos está se diluindo, aos poucos as pessoas já estão percebendo que sim, há punição para quem comete algum ilícito na internet. Agora, é importante avisar que existem, inclusive, profissionais que ficam só investigando e trabalhando quando se tem um caso como esse, né? Não é que o juiz vai investigar, existem profissionais específicos que fazem esse trabalho. Sim, existe o trabalho de peritos, o trabalho de advogados mesmo, especialistas em direito digital, peritos, a perícia técnica é muito importante, porque ela vai verificar mesmo a origem de uma mensagem, para onde foi, e por mais que as pessoas falem, não vai dar em nada, não tem, está criptografado, tem um monte de coisa, às vezes dá um pouquinho maior o trabalho. Mas se você chega assim... fui numa lan house, não adianta nada. Não adianta nada. Eu posso falar inúmeros casos de pessoas que cometeram ilícitos em lan house e foram pegas do mesmo jeito. Então, assim, a situação... para quem comete esse tipo de crime, está cada vez mais apertada. Está cada vez mais apertada. A sociedade já está aprendendo a lidar com essa situação que enfim, nova mesmo, né? A internet, apesar da internet já ter mais de 25 anos aqui no Brasil, mas a popularização da internet permitiu que também fosse ampliado o acesso para as pessoas que optam por praticar crimes, né?
E essas pessoas não estão nadando num universo de impunidade, não. Elas sim, elas vão ser punidas, existe legislação. É uma das coisas que eu vejo muitas pessoas falando, né? Sempre quando eu converso com alguém, o cara pergunta, você trabalha com o quê? Eu falo, não, eu tenho um escritório exclusivamente de direito digital. A reação da pessoa é muito engraçada, porque ela bota a mão na nuca assim e fala, nossa, não tem lei, né? Internet. Eu falo, não precisa. Nós já temos o Código Penal, é de 1940 e a gente aplica para os casos. Se eu ameaçar alguém na internet, a ameaça é um crime que está previsto já desde 1940 no nosso ordenamento jurídico. É isso que as pessoas talvez ainda não estejam entendendo muito bem, né? Existe sim punição e punição severa. Exato. Tem um voto de um ministro do STJ que eu achei brilhante, que ele estava falando justamente sobre crimes da internet e ele falou, né, não nessas palavras que eu não me lembro muito bem, mas em síntese foi o seguinte, ele falou, olha, exigir que se faça uma lei específica para a internet para punir os crimes seria a mesma forma que mandar refazer os 10 mandamentos depois que surgiu a arma de fogo, né? Não matarás não está falando que é para matar com tacape, não é para matar enforcado pedra ou com uma arma de fogo com pólvora, né? Então, assim, continua sendo não matarás do mesmo jeito, não interessa, né? O contexto histórico que a gente se esteja inserido ou a tecnologia utilizada. Então, só para a gente fazer um fechamento, qual a orientação, qual que é a dica para os pais, principalmente, que têm filhos adolescentes, que às vezes querem fazer a zoeira, que às vezes querem achar que não vão ser pegos? A orientação maior para os pais é que fiscalizem o que seus filhos estão fazendo. Os pais, eles possuem a obrigação, se chama juridicamente dever de vigilância. Eles têm a obrigação de vigiar o que os filhos estão fazendo. Uma das coisas que é muito debatida nisso daí é a possibilidade do pai ter a senha dos filhos nas redes sociais. É direito dos pais ter a senha dos filhos, mesmo porque se o filho cometer alguma coisa numa rede social e for punido por isso, quem vai ter que pagar é o pai. Então é direito do pai, você não está tendo isso para ficar se intrometendo na individualidade, na privacidade da criança, mas sim proteger a privacidade da criança. Eu acho que isso é muito importante para o pai mesmo, estar presente, falar o óbvio até em alguns momentos, né? Mas é importante repetir, o pai tem que estar presente, tem que fiscalizar, vigiar o que o filho está falando, com quem ele está falando, o que ele está utilizando e ter a noção que ainda assim, se o filho cometer alguma coisa, ele pode ser e deve ser responsabilizado. Quer dizer, é melhor o pai pagar de chato nessa hora do que depois de desesperado ter que procurar aí um especialista para tentar... Seguramente, economiza muito dinheiro, né? Ajuda bastante, Ajuda né? bastante. Leonardo, muito obrigada pela sua participação, viu?